Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do sexto ano. Vamos estudar um pouco sobre a próxima dinastia. A gente viu alguns aspectos sobre a dinastia Merovíngia. Agora a gente vai estudar alguns aspectos sobre a dinastia Carolíngia, mais especificamente também sobre Carlos Magno, que já foi chamado por alguns historiadores de o pai da Europa. Bom, primeiro relembrando alguns aspectos sobre os merovíngios. Que dinastia foi essa, Merovíngia? Primeira coisa, quando a gente fala de dinastia, é sempre bom lembrar o que é uma dinastia. É uma família no poder. Então, tem aquele representante da família no poder. Quando este morre, o filho dele, o descendente dele assume, e depois outro filho e outro descendente, e segue essa linha de descendentes no poder, essa linha dinástica. Então, dinastia é uma sequência de líderes da mesma família, ok? Então, dinastia Merovíngia eram membros da mesma família ali no poder sequentemente. E como começou essa dinastia Merovíngia? De onde veio esse nome, aliás? Bom, esse nome veio de Merofeu, que era um mítico, lendário rei franco, certo? Então ele era avô de Clovis I. Clovis I foi aquele rei importante, certo? Conquistador, conquistou boa parte da Europa. E ele foi o primeiro rei cristão, aliás, rei bárbaro a ser cristianizado, a ser batizado, ok? Então isso foi muito importante para ajudar a Europa a se tornar cristã. Bom, Clovis foi um rei de característica militar. Ele era um excelente conquistador, expandiu seu território, certo? Se envolveu diretamente nas questões do seu reino. Porém, os descendentes de Clovis I, eles não eram tão preocupados assim com reinos. Ficaram conhecidos como os reis indolentes. O que é isso? Eram reis que não se envolviam tanto com os assuntos do reino, com guerras, com problemas de colheitas, impostos, etc. Eles não se preocupavam muito com isso. Mas e aí, quem que resolvia essas situações? Quem resolvia essas situações era o major-domus. Ou seja, esses reis aqui tinham um funcionário, certo? O maior funcionário deles, né? Como a gente viu na aula passada, major-domus é o maior da casa, certo? Ou seja, o maior funcionário da casa, certo? Que ia lá verificar esses problemas e resolver. Então, esses reis indolentes eles existiam, mas quem de fato governavam era o major-domus, ok? Então, esse rei aqui, ele existia, porém o major-domus era quem governava. Bom, o que é que acontece? Essa figura do major-domus vai crescendo em importância cada vez mais, até que chega a época de Carlos Martel. Carlos Martel foi o mais importante major-domus da história. Carlos Martel, ele lidera os francos em diversas batalhas e a mais importante delas é a Batalha de Poitiers. O que foi essa Batalha de Poitiers? Foi uma batalha que impediu o avanço dos islâmicos sobre a Europa. Naquela época estava acontecendo um evento chamado Expansão Islâmica, que é o primeiro assunto do sétimo ano, ou seja, a gente já está chegando aqui nos assuntos do sétimo ano, estamos no finalzinho do assunto do sexto ano, ok? Então, invasão islâmica é o primeiro assunto, expansão islâmica é o primeiro assunto do sétimo ano. Lá a gente vai ver que os islâmicos conquistaram o norte da África, conquistaram a Península Ibérica, que é onde fica Portugal e Espanha, e estavam avançando para os territórios da França.
Só que esse território era ocupado pelos francos. Então, Carlos Martel consegue organizar um exército e luta contra os islâmicos nessa batalha de Poitiers, que é uma batalha extremamente importante. Okay? Nisso, fica destacado a importância do major-domos, num caso específico de Carlos Martel, e a fraqueza, vamos dizer assim, ou a não importância ou a não participação dos reis indolentes. Ok? Bom, a respeito do Império Carolíngio. O que é que acontece? Depois que Carlos Martel vence a Batalha de Poitiers, mostra a importância do major-domos, isso fica provado e claro nessa defesa do território, e existe aquele questionamento: quem é que deve ser rei? Aquele por pertencer a uma linhagem, ou aquele que marcha na frente do seu exército, na frente do povo? Aquele que realmente tenta resolver os problemas do reino. Pois bem, o filho de Carlos Martel, Pepino o Breve, fez essa mesma questionamento. E esse questionamento foi respondido pelos nobres do seu reino. E em 1751, essas datas aqui são relativas a reinados, ok? A Assembleia do Povo concorda que Pepino o Breve, filho de Carlos Martel, é quem deve ser o novo rei, e não mais os descendentes da dinastia Merofígia. Ok? Então, a Assembleia do Povo coloca e reconhece esse reinado de Pepino o Breve. Posteriormente também vem o reconhecimento papal, ok? Em 754. Ou seja, a passagem da dinastia Merofígia para a Carolígia é marcada pelo crescimento do poder do major-domos, ao ponto que o major-domos anula a figura do rei perante o povo. Isso é marcado principalmente pela ação de Carlos Martel na defesa contra os islâmicos que estavam invadindo a Europa. Ok? Então, Pepino Breve se torna o primeiro rei da dinastia Carolígia, certo? Porém, o rei mais importante dessa dinastia vai ser o Carlos Magno. Esse aqui. Carlos Magno, ele vai ser o rei mais importante dessa dinastia e, para alguns historiadores, para alguns intelectuais, ele é apontado como o pai da Europa. Bom, agora que é ano de nascimento, ok? Carlos Magno nasceu em 742 e acabou morrendo em 814, certo? Bom, primeira coisa, Carlos Magno foi um rei de características militares, mas ele dava importância à cultura também. Durante o governo de Carlos Magno, houve um evento chamado Renascimento Carolígio. O que foi esse Renascimento Carolígio? Carlos Magno juntou intelectuais na sua corte, alguns religiosos, monges, bispos, gente intelectual, inteligente, e mandou copiar diversas obras de antiguidade, certo?
diversas obras de antiguidade, aqueles filósofos Platão, Aristóteles, aquele pessoal. Pronto, ele mandou copiar, fazer cópias de diversas dessas obras, promovendo assim a conservação dessas obras. A grande maioria das obras dos filósofos antigos a gente tem graças a esse renascimento carolíngio, ok? Ele também foi um rei de características militares. Ele teve uma grande expansão do seu exército, ele conquistou diversos outros povos bárbaros, saxões, diversos, conquistou praticamente toda a Europa, com exceção da Península Ibérica, que estava sob o poder ali dos islâmicos, certo? Então, houve essa característica dupla. Ele tanto promoveu a intelectualidade em seu reino, quanto a expansão militar. É bom lembrar que nesse período os reis tinham características essencialmente militares. E o próprio Carlos Magno, mesmo dando importância à educação, ele mesmo em si não era necessariamente a figura mais culta, ok? Ele tinha características excepcionalmente militares. A vida dele foi se dedicar à atividade militar. Mesmo assim, ele desenvolveu a cultura não propriamente dele, mas do seu reino, ok? Incentivou cópias de livros, tentou reunir ali o máximo possível de intelectuais na corte dele. Uma característica importante dos francos, eles, quando um rei morria, quem assumia era os seus descendentes. E quando tinha vários filhos, vários descendentes legítimos, o reino era dividido. Como a gente pode ver aqui nesse mapa, a gente vê que o reino dos francos, a partir de Carlos Magno, tem aqui boa parte da Alemanha, boa parte da França, a Itália, certo? Então, tem todos esses reinos. Quando Carlos Magno morre, esse reino é dividido entre seu descendente. A primeira parte fica com Lotário, que é essa parte aqui do meio. Uma outra parte, que vai ser futuramente as terras alemãs, fica com Luís, o germânico. E a outra parte, que vai ser basicamente a parte oeste da França, vai ficar com Carlos o Calvo, ok? Essa divisão ela é feita com o Tratado de Verdun. E qual é o Tratado de Verdun? É um tratado feito entre os descendentes de Carlos Magno para dividir o reino, para dividir sua herança, ok? Esse tratado ele teve como consequência muito da identidade da Europa, mais especificamente o que seria futuramente a França e o que seria futuramente a Alemanha, ok? Então, pessoal, é isso sobre a dinastia carolíngia, certo? Próxima aula a gente vai voltar a ver perspectivas do Império Romano, mas se debruçando sobre o Império Romano do Oriente, ok? Até a próxima aula.